o seu início como escritor e sobre também o livro Intimidade. Gente, dá para ver ele, livro Intimidade, Fábio Rodrigues. Então, esse livro aqui, eu tive o privilégio de escrever ele, né, foi durante 5 anos, né? Caramba! 5 anos. Porque o que eu tive na minha cabeça? O que eu pensei, né? Eu não queria escrever uma pregação, né? Não queria escrever uma pregação. Eu queria receber uma revelação de Deus que seria algo que não seria uma pregação, seria algo didático, né? Como um livro mesmo. Sim. Então, se eu pudesse pegar uma pregação, poderia escrever uma pregação, né? Uma pregação, uma revelação que Deus me deu. Só que eu queria algo a mais, entendeu? Então, eu fui orar a Deus primeiro e aí eu comecei... Deus começou a falar comigo nessa área. Que entendeu? ano era? Quando você começou, que ano você começou o início do livro? Você lembra? O início do livro, 2015, né? Então, assim, eu comecei a escrever o livro em 2015 fui escrevendo. E aí foi Deus falando comigo sobre essa área aí. Então, era uma área que eu precisava entrar no caminho secreto, a intimidade. Então, fui escrevendo algo como se fosse para mim, entendeu? Por isso que eu sabia que não deveria ser uma pregação, como se eu estivesse pregando para alguém. Deveria ser algo para mim. Então, fui escrevendo. E aí, graças a Deus, eu tive o privilégio de poder lançar no ano de 2020, na pandemia, né? Eu lancei esse livro e, graças a Deus, né, muitas pessoas já foram alcançadas através dessa literatura aí. Então, realmente, quem pega o livro Intimidade... eu já ouvi muitos testemunhos, né? São mais de 1.000 exemplares que já foi vendido, né? Então, realmente as pessoas, quando relatam, me dão um feedback, realmente vê um livro, não vê uma pregação, né? Então, eu tinha esse receio de colocar uma pregação e alguém já ouviu. Então, eu sempre tive na minha cabeça que tinha que ser algo revelado e algo que eu também não pregaria. Então, eu também não tenho como pregar o que está aí. Né? Aí é didático, aí é livro. Entendeu? Que bênção, né? E você fica, provavelmente, muito feliz em ouvir os feedbacks, né? Eu até falei com minha sogra hoje, que eu nem falei com o Arthur, que teve uma jovem que falou que vê tanto eu como você como referência, né? Pelo trabalho que nós estamos fazendo. Aí eu falei com a minha sogra, eu fiquei feliz e preocupado. Feliz por quê? Feliz porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no propósito. Isso é a confirmação que estamos fazendo certo. Preocupado pelo qual motivo? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Entendeu? Quanto mais é nos dado, mais é cobrado. As pessoas não vê o Fábio Rodrigues como referência, mas o Fábio é mais cobrado. Isso. Né? É bom, é legal a pessoa chegar, Fábio, você é uma referência para mim, você é um homem de Deus, mas automaticamente você vai ser mais cobrado. Sim. Né? A partir do momento que você escreveu o livro, a pessoa leu, tomou esse livro como referência, deu feedback para você, você vê, poxa, estou no caminho, estou no propósito. O que eu queria fazer, eu fiz, né? Mas só que também vem os desafios, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós somos referência para a glória de Deus e vamos continuar firme. E tem algo interessante desse livro aí, naquilo que Deus ele ia falando comigo. Tem 2 episódios aí do livro que eu falo, né? Primeiro Moisés, né? Moisés ele conheceu a Deus ali na sarça, né? Ele conheceu Deus revelou, começa revelando, revela o nome para ele, revela poderes para Moisés, e aí Moisés começa a perceber um Deus, começa a ter experiências com Deus. Só que quando chega no capítulo 33, Moisés, ele roga a Deus que ele queria ver a glória. O cara já sabia o nome, já teve a experiência da sarça, ele experimentou os milagres, poderes, né, através do cajado. O que mais que esse cara quer? E aí ele insiste mais algo íntimo. E aí ele roga a Deus que mostre a glória para ele. E aí Moisés queria ver Deus, né,
face a face. E Deus falou, Moisés, não tem como. Se você me ver, você morre. E eu preciso de você vivo. E aí Moisés, eu quero. Não, eu vou mandar o anjo, eu não quero o anjo. Se a tua presença não for conosco, a gente não vai dar nenhum passo, né? Então, Moisés queria ver Deus face a face. E aí Deus aceita a proposta. Deus desce, baixa a nuvem no Monte Sinai, o monte fumegava. Sim. Deus desce. E aí Deus passa. Quando Deus passou, pensa no cara que já tinha experiência com Deus, era Moisés. Se você for pegar qualquer um da prateleira aí, profetas, Moisés é o da prateleira de cima. Porque Deus falou, ele falou para Miriam, para Arão, falou, olha, quando eu quero falar com o homem na terra, eu falo através de visões, de profecias, mas com meu servo Moisés, não, eu baixo a nuvem, eu desço e falo com ele como falo um amigo, eu falo cara a cara. Então, Moisés é da prateleira de cima, então ele tinha muitas experiências. E aí, no capítulo 34, quando Deus passa, que Moisés ele está vendo Deus através da fenda da rocha, quando Deus passou, Moisés clamou, gritou, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus longânimo. Ele começa a dar muitas qualidades de Deus, só que ele já conhecia Deus. E aí o livro fala justamente isso, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não queria ficar só com o Deus da sarça. Ele queria algo a mais. Ele queria algo a mais. Ele não queria ficar só com o eu sou, ele queria algo a mais. Ele não queria ficar só com o Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fazia coisas grandiosas. Ele sempre estava querendo mais, e isso que é o interessante na vida da pessoa que tem intimidade com Deus. Ele não consegue se acostumar com Deus. Ele não consegue se acostumar com as maravilhas de Deus. Então, eu acho que a intimidade está aí. E um outro episódio também, e aí tem algo interessante que quando Deus ele fala quando Moisés ele adora, né, ele termina, Deus longânimo, Deus bondoso, misericordioso, ele adora. Quando ele adorou, Deus falou com ele, olha, hoje eu faço uma aliança contigo na terra. Isso aí, ele decidiu fazer algo a mais para Deus, uma intimidade muito maior do que ele já tinha tido, e Deus ali viu essa intimidade, viu essa devoção de Moisés, querer ver ele. Deus também resolve fazer uma aliança com ele, que ele nunca tinha feito em nenhuma nação. Então, quando a gente decide fazer algo que a gente nunca fez, a gente também recebe coisas que a gente nunca recebeu. Verdade. Então, eu acho que esse é o segredo da vida de intimidade. Igual os discípulos. É um outro episódio também. Os discípulos dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, ceavam com Jesus, viajavam com Jesus. Um dia eles estão viajando com Jesus, Jesus entra para dentro do barco, vai dormir. Eles nunca tinham visto Jesus acalmar uma tempestade. Naquele dia eles tiveram a primeira experiência, quando Jesus disse, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Na hora que Jesus fez a grande bonança, os discípulos viraram um para os outros. Mas quem é este? Os caras acordavam com Jesus, dormiam com Jesus, ceavam com Jesus. E ainda não sabia estava todo dia com ele. Mas quem é este? Por quê? Porque, cara, a gente nunca vai se acostumar com Jesus. Pode ter 30 anos de evangelho. Deus pode te surpreender hoje algo que você nunca viveu nos 30 anos. Então, e sempre fazer algo novo, né? Sempre fazer algo novo. Então, eu acho que a intimidade, a vida de intimidade com Deus está aí. Em saber que a gente pode conhecer Ele um pouco mais. Aí tem uma frase no livro aí, que é muito interessante. Deus é um ser que quanto mais eu conheço, mais eu descubro que dele eu não sabia nada. Cara, mais uma vez. Pode falar. Deus é um ser infinito, que quanto mais eu o conheço, mais eu descubro dele que eu não sabia nada. Verdade. Quando a gente descobre um pouco mais de Deus, a gente percebe que ele não era nada daquilo que a gente imaginava. Quanto mais você se aprofunda, mais você vê, mais você busca, Isso mais você aí. Recebe, né? Sempre tem algo diferente. Isso aí. Verdade. 10, Arthur. É você. Sou eu. Foi dessa aula aí. Foi maravilhosa a aula. Quais os desafios de um líder jovem? Você já foi líder, né? Não, é porque ele já foi líder de jovens. Isso, foi líder de jovens. Só aproveitando aqui o livro, semana passada, né, eu tive a oportunidade agora no mês de setembro, né, eu completei 34 anos e lancei o segundo livro. Sim. Né, esse segundo livro, ele é em formato de e-book,
algumas pessoas me perguntavam sobre livro digital, e aí eu entrando também na área digital, falei, vou entrar também. E aí eu escrevi esse segundo livro, né, que é Segredos para Vencer a Adversidades. Aproveitando aí, já que a gente está no mês desse lançamento aí, né, Segredos para Vencer as Adversidades. Então, é um livro também que foi muito... O pessoal que produziu também foi muito bom. Ele é em e-book, chega diretamente, né, no e-mail da pessoa, no celular da pessoa. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas A aquisição pessoas. É mais fácil, né? É mais fácil. Muito mais fácil, o valor é mais simbólico também. Por causa né? da impressão, Isso. todo o processo, né? E tem o livro, aproveitando aí, o livro digital ele tem seus benefícios, né? Eu não vou dizer malefícios, mas tem os seus contras. Tem muita gente, eu prefiro o livro físico. Eu prefiro o livro físico. Legal, o livro físico ele é importante também. Eu não abro mão do livro físico. Mas o livro digital hoje ele também pode ser uma ferramenta para você. Qual? Eu sempre falo isso com a pessoa. A pessoa passa muito tempo no celular. É verdade. Vendo o que no celular? Se envolvido com o que no Instagram? Rede social. Rede social. Te toma o seu tempo ali. O livro digital ele já é uma ferramenta para você vencer aquilo que você não está fazendo nada ali na rede social. Então, o digital está ali na sua frente ali, você pode vencer algumas coisas. Às vezes a pessoa não tem esse controle de tempo, então ela pode estar ali presa ao livro digital, entendeu? Então, bem legal. Então, o livro digital é uma estratégia e tem alcançado muitas pessoas também, porque às vezes a pessoa não leva o livro físico para o trabalho, não leva o livro físico para o lugar, dentro do ônibus, a pessoa às vezes não leva, mas ali com o celular está ali na sua mão, ou um tablet, alguma coisa, você consegue também ler. Verdade. E, igual o Arthur falou, é difícil liderar jovem? Olha, o jovem, ele é uma peça fundamental na igreja, né? O jovem... Pensa em uma igreja sem jovem. Pensa numa igreja sem jovem. Pensa numa igreja... Todas as faixas etárias é importante. Pensa numa igreja sem criança. Pensa numa igreja agora sem jovem. Então, o jovem, ele é a força, né, cara? Ele é a força. A juventude e a força. João falou isso, né? Vocês são fortes. Ele não falou isso para os idosos. Ele falou para os jovens. Vocês são fortes. Né? E aí, quando Daniel fala que o povo de Deus ele é forte e ativo, isso dá um caminho para o jovem, porque o jovem é forte. Aí, a gente atrela isso muito à fraqueza do jovem. Né? Por quê? Porque o jovem também, ao mesmo tempo que ele é forte, ao mesmo tempo que ele está lá em cima, no outro dia, cara. Como? Saiu do culto ontem, um culto fervoroso daquele, um culto de jovem, um congresso daquele. Por que aconteceu? Porque é esse âmbito. Por quê? Porque a investida do inimigo, a investida de Satanás, ele vai com muita força no jovem. Então, o jovem ele é como se ele estivesse ali na metade do percurso da carreira, começo, meio e fim, ele está ali no centro, então ele vai lidar com emoções, né? Então, o jovem hoje ele se preocupa muito, ele tem muito pensamento acelerado, ele está pensando tudo ao mesmo tempo. O idoso não, entendeu? O jovem está ali com pensamento na faculdade, primeiro emprego, namoro, casamento, tudo envolvido na cabeça dele ali. Então, o inimigo às vezes usa essa aceleração de coisas ali ao mesmo tempo, aquele turbilhão ali, e começa a gerar sentimentos. Aí entra crise de ansiedade, crise psicossomática, depressão principalmente, né? Aí a gente saiu do 5º país mais depressivo do mundo para primeiro. Então, o Brasil Caramba. Então, o Brasil se tornou o país mais depressivo do mundo, com mais transtorno de ansiedade do mundo, entendeu? Então, onde está atingindo? Está atingindo o jovem, entendeu? Então, a maior dificuldade hoje de trabalhar com o jovem é a constância. Para mim, que eu trabalhei, é a constância. É você olhar o cara que saiu da transição de 11 anos, e ele conseguiu ir até os 25. Né? Muitas igrejas hoje, até 23 anos, está ali envolvido, o jovem ainda com 23, né? Está envolvido ali na juventude. Agora, imagina, um jovem saiu da adolescência de 11 anos, você pegou ele com 12, e ele conseguiu ficar 12 anos
muito ensinamento ele vai receber nesse Você processo. entendeu? Então, assim, é muita coisa que ele vai viver nesse tempo, dos 12 aos 25, entendeu? E aí, dos 12 aos 25, a constância dessa pessoa, entendeu? Então, eu tiro por base eu. Dos 12 aos 25, eu tive oscilações. Muitas pessoas, talvez, né, que vai aqui nos ouvir, teve oscilações nesse intervalo de tempo. Então, assim, a constância para o jovem hoje, eu acho que é o maior desafio hoje para o líder de jovem, é ele lidar com a constância, porque jovem é bipolar, cara. É bipolar. Hoje ele foi batizado com o Espírito Santo. Na semana que vem ele pode estar esmorecido por algum término de um namoro. Entendeu? Qualquer coisa pode atingir ele. Uma nota baixa, ele vai, Deus não está comigo, tirei nota baixa, entendeu? né? Uma coisa simples. Pode ser né? uma coisa simples, leva ele ao extremo. Ao mesmo tempo que ele está lá em cima, no outro dia ele está lá embaixo. Então eu consegui identificar o olhar do jovem. Eu olhava para ele e falava, não está bem essa semana. Eu olhava para ele, a autoestima. O jovem, ele é assim, entendeu? Então, a constância. Então, você lidar com a constância. Você tem que saber lidar com a constância, entendeu? Então, acho que hoje, esse é o maior desafio hoje, pelo menos para mim, para minha esposa, que a gente trabalhou com jovem, era a constância. De conseguir... Vamos conseguir levando Animar, eles. né? Animando. Isso aí, o jovem precisa disso aí. Se Do hoje as incentivo, igrejas, esse final de semana não tem nada na igreja. Eu, particularmente, não tem nada esse final de semana. Alguma coisa tem que ter para a juventude. Vamos Não sei, no cinema, vamos na vamos praia embora. fazer um luau, Isso fazer aí. um culto, alguma Não coisa. tem culto, não tem nada hoje, não tem uma visita em algum lugar. E aí, nós vamos fazer o quê? Não sei. Faz a noite do hambúrguer, não sei, faz alguma coisa. Mas envolve eles, porque, meu irmão, um final de semana, para um jovem que não está ali constantemente, pode ser. Proposta, uma ligação, uma bandeja para ele ir. Não é, a gente aqui não está falando a fragilidade do jovem, mas a bandeja, alguma coisa que ele pode ser cedido num momento de fragilidade, entendeu? Como qualquer outra pessoa pode acontecer. Mas o jovem, a proposta para ele, imagina hoje, ainda mais com Muito rede maior, social, né? entendeu? É muito maior. Com internet Nossa. aí é muito maior, né? Arthur, a pergunta que Luana mais gosta, 13. O que você faz nas horas vagas? Não, né? Essa tu é 13. Foi mal, é a 12, é a 12. É a que Ah, Luana tá. gosta. Eu vou 12. deixar para você isso, vai. Alguma vez você já pensou em desistir? Eu acho que sim. Sim, porque uma coisa a gente precisa entender é que a gente não é super-homem. E as mulheres aí não são mulher maravilha. E aí, se a gente falar que a gente nunca pensou em desistir, cara, você está subindo no patamar de Elias. A gente está subindo no patamar igual Cristo ali no Getsemane, né? Momento difícil. Então, faz essa pergunta para um Paulo, para um Pedro, para os homens que passaram o que passou. Essa pergunta, certamente eles responderiam, entendeu? Que em algum momento... Jeremias. Vamos Jeremias? Deus faz um caminhão de promessa para Jeremias, capítulo 1. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe, você vai ser um profeta, te dê as nações, você vai derribar, você vai reconstruir. Jeremias vai. Quando ele começa a pregar, o tempo que Jeremias prega, o tempo que Jeremias profetiza, ele não ganha nenhuma alma. Não ganhou nenhuma alma, Deus faz um caminhão de promessa para ele, diz que ele vai, trazendo para os dias de hoje, vai arrebentar com tudo. Só que ele entra para pregar dentro da cidade, ninguém olha ele, ninguém ouve a mensagem dele. Se fosse nos dias de hoje, ninguém dá like, ninguém dá curtida, ninguém segue Jeremias. E aí, quando chega no capítulo 19, Jeremias, o Senhor me iludiu. Ó o cara querendo desistir, o profeta. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Você me falou uma coisa lá no início, está acontecendo nada daquilo que você falou. Iludido eu fiquei. Aí ele fala. E eu decido, eu não falo mais no teu nome, porque suas palavras que eu estou falando, na minha boca, as palavras que você coloca, se tornou um opróbrio, se tornou uma vergonha. Eu falo
sou ridicularizado. Se fosse nos dias de hoje, eu tô falando aí, eu tô pagando o maior mico. O pessoal entendeu? tá me zoando. Tá me zoando, entendeu? Eu não falo mais no seu nome. Isso é desistência, é ele querendo desistir. Aí Deus entra e diz, né? Mostra para Jeremias, né? E aí Jeremias expressa algo que é lindo, né? Mas quando eu digo que eu não falo mais no teu nome, as tuas palavras me ardem nos ossos. Então, tipo assim, Jeremias, você não vai parar, você vai continuar. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E sim, já na chamada, no ministério, passando por momentos difíceis, sim, já passei por muitos momentos difíceis, né? Esse pensamento em querer desistir, às vezes não é querer abandonar Deus, entendeu? Sim, Às vezes é um momento ali de fragilidade, de você querer parar de exercer aquilo que Deus falou para você fazer. Não é uma questão, às vezes, pessoal com Deus, é algo que você não quer mais ali, você quer ficar como Elias, né? Na caverna, você quer ficar escondido ali. Mas já pensei, né? Mas graças a Deus, né? Deus ele sempre, né? Nos fortaleceu, nos ajudou e estamos aí. Igual você falou, né? A salvação, igual o apóstolo Paulo fala que não tem nada a ver com a obra. A salvação ela é pela graça. Mas Deus não vai se agradar se você largar o seu chamado e ficar só lá no banco. Isso aí. Deus não vai se agradar se Arthur deixar o chamado dele e ficar só lá no banco. Isso aí também é uma desistência. Né? Isso aí. Você está desistindo do seu chamado. Deus não se propósito, agrada. isso aí. Eu acho que é Mateus. Jesus fala que Deus não tem alegria na vida daquele que larga a mão do arado. Isso aí. Entendeu? E você ficar só como um membro de banco, não estou falando mal de quem fica só no banco e não faz nada. Se você tem o seu chamado, Isso aí. Deus, seja útil, Deus né? não vai se agradar disso. Isso Né? aí. Cada um tem o seu chamado. O apóstolo Paulo fala, cada um foi chamado para ser perna, chamado para ser braço, cada um tem um membro, Isso um aí. membro do corpo Isso aí. de Cristo. Verdade. Né? É mesmo porque Deus nos vê como uma ferramenta, né? Isso aí. Para ser usado por Ele, né? na obra, para ser Isso aí. útil. Senão, de que vale, né? A gente, diante das coisas que Deus... Porque até mesmo que o diabo ele investe de todas as formas, né? Para poder tirar a pessoa do foco, que é o céu. Isso aí. E se a pessoa não tiver na vigilância, naquilo que seguir a Cristo, olhar para o alvo que é Ele, infelizmente vai desistir. Você citou de Jeremias, Elias mesmo. Ali, quando ele entra para a caverna, pensou em desistir, né? Até mesmo porque eles eram perseguidos por pessoas, queriam matar eles, Isso na aí. realidade. Assim, a gente vivemos hoje, quem está tentando nos matar é o próprio diabo, né? No mundo espiritual. Isso aí. Fazendo as artimanhas dele, na nossa vida, né? Naquilo que a gente temos que enfrentar. Aí isso também vem agregando que a gente, às vezes, toma um baque ali e a gente quer desistir, mas Deus, com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, tem nos mantido de pé. Isso aí. Top. Algum problema, Léo? Não? Tudo direitinho? Fábio, agora saindo do trabalho, entre aspas, né? O que você faz nas horas vagas? Então, Para distrair um pouco. Né? Há um ano, eu trabalhava à noite, né? Trabalhava à noite numa clínica e eu sempre vinha orando a Deus. Eu tenho um filho pequeno, João Gabriel. Meu xará. Aproveitar e mandar um beijo aí pro meu filho, João Gabriel, Aí, minha João. esposa Larissa. Então, eu temia muito, né? Saía para trabalhar à noite, eu temia muito a questão da minha esposa. A minha esposa com meu filho em casa, né? Então, eu moro numa região que é uma região considerada uma comunidade perigosa, né? Sim, sim. Região 5 ali. E aí, eu sempre ficava preocupado, né? Então, eu orava a Deus. E aí, Deus, ele me deu essa oportunidade, esse privilégio de hoje eu poder estar com 24 horas com a minha família, né? Então, eu tenho esse privilégio hoje de 24 horas estar com a minha família. E hoje, eu trabalho numa empresa junto com a minha esposa. Então, nós trabalhamos dentro de casa. Que benção, hein? Né? Nós temos uma empresa e aí a gente trabalha dentro de casa, né? Então, eu tenho essa liberdade,
né, de tempo, de horas vagas. Sim. Então, assim, nesse tempo de horas vagas, assim, eu sempre gosto de estar com o meu filho, né? Sempre gosto de estar ali acompanhando ele, porque eu levo ele para a creche, mas eu sempre coloquei isso, eu e minha esposa sempre colocamos isso na nossa cabeça, que ele também tem que se sentir abraçado na nossa casa. Então, assim, a creche é importante, mas ele também tem que gostar da nossa casa. Então, quando ele está em casa e a gente tem o tempo de horas vagas assim, a gente sempre está com ele, entendeu? Sempre estou brincando com ele. Às vezes eu até faço uns stories ali, eu brincando com ele. Então, eu entendo a importância desses primeiros anos eu estar com ele, entendeu? Então, nas minhas horas vagas, antigamente, eu jogava futebol. Né? Eu jogava futebol. Eu não gosto. E eu tive 2 lesões, né, no meu joelho. Ixi. E aí, na pandemia, eu tive a primeira lesão, então não consegui operar por causa, né, da pandemia. Aí depois eu tive a segunda lesão e aí era o nascimento do meu filho. Então eu tive que optar se eu fazia a cirurgia ou se eu dava um suporte em casa. E aí, nas minhas horas vagas, antigamente eu jogava futebol, né? Então, tem até um time lá no bairro, né, dos meus amigos do Unidos, né, que são compostos ali pelos meus amigos, né, mandar um abraço para eles também. Então, sempre estava com eles ali. Mas hoje, praticamente é isso, entendeu? Eu sempre estou com meu filho ali, com a minha família, entendeu? Esse momento de lazer, assim. Eu vi uma foto dele com a camisa de um time. Futebol é bom, né? Estamos Torcedor bem, né? do... Eu sou Botafogo, sou botafoguense. Eu só conheço 4 botafoguenses, 5. Ó, o meu cunhado, um primo meu, uma amiga do trabalho, você agora... E a outra quem? E Jefferson, outro colega de trabalho que trabalhou comigo hoje no trabalho, mas são poucos botafoguenses. Né? Mas você assiste futebol? Assisto, eu acompanha gosto. o Botafogo. Gosto. Agora tem que Tem acompanhar. que acompanhar, né? Não é todo ano, né? Não é todo ano que o Botafogo consegue uma Passamos façanha uns dele. perrengues aí, agora que tem que acompanhar mesmo. Entendeu? Mas eu gosto de futebol. 2013, eu fui tentar no Americano, né, de Campos. O Americano tinha caído para a 2ª divisão, e aí um colega meu estava indo para o Americano, e aí eu fui tentar profissionalmente, né? Estava ali no começo, ali ministrando, aí eu fui, né, para o Americano jogar. Só que aí eu fiquei um mês, fiz os testes, mas aí não passei e voltei, aí segui minha vida, entendeu? Era para você estar hoje aqui no podcast Ministério. Não era propósito Se de você Deus fosse ali jogador, futebol. hoje você não estava aqui. É isso aí. Mas Deus sabe de todas as coisas, né, Fábio? Isso aí. Deus tinha uma promessa linda para a sua vida. Isso aí. Verdade. Quais são as suas referências no Evangelho? Olha, as minhas referências no Evangelho, eu tive 2 pastores, né? Classificaria aqui até outros, mas de tempo, eu tive 2 pastores que foram muito importantes no meu crescimento, né, ministerial. O primeiro foi o pastor Josimar Nilo, Assembleia de Deus, Ministério Ibis, do pastor Levi Aguiar. Então, eu fui ser um membro do pastor Mazinho, né, ele é muito conhecido como pastor Mazinho, durante 12 anos. Né? Então, assim, tudo que eu via sobre pastores, essas coisas, vinha na minha cabeça o pastor Mazinho, né? Então, eu tenho o meu pai, hoje ele é o meu pastor local, né? Então, meu pai também é uma referência para mim, né? Na questão ministério. Então, eu vi meu pai pregando, né? Quando eu era criança, adolescente. Então, eu via muito meu pai pregando nas igrejas. Então, como um pregador, meu pai. Então, como pastores, que ali foi os que me discipulou, no tempo que meu pai ele não estava aqui, meu pai estava fora do país, né, a trabalho. Então, esses 2 pastores, assim, foi o pastor Josimar Nilo, que é o pastor Mazinho, e o meu pastor Antônio Marcos, né, que era da Batista, o pastor da Batista Cairóis, né, lá do nosso bairro, onde ele foi o que me levou a cooperador, né, na Batista lá, eles falam probatório, então passei pelo probatório, depois ele me levou ao diaconato,